Segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. A menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus carros e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito. Por certo, o Senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas: vai, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. E o versículo 16. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Até aqui. Pai, ajuda-nos a entender a Tua palavra agora, a Tua mensagem para nós, e que o coração dos meus irmãos tenha fé, que haja sim uma compreensão, mas que haja fé no coração deles também, que haja fé para que eles obedeçam ao que o Senhor há de determinar no coração de todos esses que aqui estão, e em nome de Jesus o bem do Senhor chegará à vida de cada um deles. Para a Tua glória eu peço, no nome de Jesus, amém. Eu tenho pretendido falar esses dias sobre o bem de Deus. Me dispus em um dos dias a explicar o que seria esse bem de Deus. Semana passada eu falei que uma das maneiras de experimentar o bem de Deus é experimentando o próprio Deus. Isso nós fazemos quando nos convertemos, quando temos intimidade com Ele, nós experimentamos do próprio Deus. Mas existe uma outra via, são duas, pelas quais todo o bem que Deus quer fazer na nossa vida é de fato executado. A segunda maneira é exatamente obedecendo a palavra de Deus. E
em cima disso, eu vou dar o título dessa minha mensagem. A obediência à palavra de Deus é o caminho certo para usufruirmos o bem de Deus. Parece pouco isso, porque isso deve ser uma coisa comum para todos os irmãos. Mas é fato que nós não obedecemos a esse princípio tão essencial da obediência. E quando nós obedecemos a Deus, nós entramos num caminho onde é possível usufruirmos do que Deus já tem, que isto nos dá. Não é que porque você obedece, Deus quererá te abençoar. Mas porque você obedece, você se coloca na posição de quem pode receber o que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus está com suas mãos estendidas sobre cada um de vocês para abençoá-los. A questão é, eu estou em condições de receber o que Deus quer fazer em minha vida? Eu estou dando os meios para que o bem de Deus me alcance? Eu estou no caminho onde o bem de Deus está manifesto? Essa é a questão. E justamente a história desse Naamã é uma história que nos ajuda a pensar a respeito disso. Porque Naamã foi um homem que foi desafiado na sua postura, justamente nessa questão da obediência. Veja, a história conta que ele tinha a serva, a escrava da sua esposa, que era uma israelita. De uma vez que ele, Naamã, o chefe do exército da Síria, eles invadem Israel e levam algumas pessoas escravas de Israel. Uma dessas pessoas levadas escravas vai trabalhar na casa dele para a serva dele. Essa serva da sua esposa, sabendo da sua doença, porque ele era leproso, ela diz para a sua senhora: olha, eu gostaria muito que o meu senhor fosse curado, eu gostaria muito que Naamã fosse curado, e é possível isso acontecer, se ele simplesmente se encontrasse com um profeta que tem em Israel, lá aquele profeta o curaria. E diz o texto que Naamã ouve disso e gera uma esperança no seu coração, de que algo poderia mudar na sua vida. Ele vai falar com um rei, e esse rei, que amava-o também, porque ele era um homem excelente no seu trabalho como general do exército, esse rei, ele promove uma forma desse Naamã ir e se encontrar com esse profeta. E ele faz o seguinte, ele escreve uma carta, e nessa carta ele diz o seguinte: estou enviando o meu servo Naamã, e manda essa carta para o rei de Israel. Então eu quero que ele seja curado. Tipo assim, rei, se vira. Me disseram que aí em Israel tem um jeito dele ser curado. Cure-o. Quando o rei recebe aquilo, ele fica desesperado. Fala: eu sou Deus, que posso curar alguém, salvar alguém, fazer alguma coisa. Eu sou Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso. E fica desesperado, porque ele acha que o rei da Síria está armando uma armadilha para pegá-lo, para destruí-lo. Como se fosse assim: já que você não vai curar o general do meu exército, vocês todos vão morrer, vocês não servem para nada. Ele pensou isso. Mas essa notícia chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. E o Eliseu falou assim: imagina, diga para esse rei que ele vai saber o que está acontecendo. Manda vir esse Naamã para cá, porque ele vai saber que tem profeta aqui em Israel. E o Naamã vem e traz uma comitiva real. Vem com várias pessoas, várias dignidades lá daquele reino da Síria, e chega na casa de Eliseu para ser curado. Olha isso. Ele traz riqueza, ouro, roupa, traz um monte de coisa para dar de presente por aquela cura que ele achava que haveria de receber. Ele para no portão da casa de Eliseu, e uma pessoa, um desses da comitiva, vai lá avisar que o Naamã chegou. E fala assim: ei, bate na porta lá, toca o interfone da casa do Eliseu, fala: olha, o Naamã chegou. O Eliseu fica sabendo disso, ele nem sai de casa, ele fica lá no sofá de casa, ele nem sai de casa, e ele manda um dos seus servos, fala assim: vai lá e fala para ele entrar no Rio Jordão e entrar 7 vezes, ele vai tomar só um banho, é só isso que ele vai fazer. Ele vai entrar no Rio Jordão e vai sair, vai entrar no Rio Jordão e vai sair 7 vezes, é só isso, manda ele fazer, mas nem sai, não dá nem as caras lá. O Naamã fica nervoso por causa disso, fala assim: como assim? Ele nem saiu para vir falar comigo, e só falou isso, vai lá e lava no rio,
Eu achei que ele ia vir aqui, ia fazer um monte de coisa e tal, achei que ele ia fazer tudo isso e que ele invocaria o nome de Deus, e eu seria curado. Aí ele manda eu entrar no rio Jordão, esse rio de Israel. Eu sou da Síria, lá em Damasco tem 2 rios, que são maravilhosos, por que ele não mandou entrar naqueles rios, vai entrar logo nesse? Imagina, ele sabe, esse homem é louco, eu vou embora. Ele vira as costas e está indo embora. Os que trabalhavam com ele, os seus oficiais, falam assim: não, meu senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Então isso é simples, obedeça a voz do profeta, obedeça a palavra que ele está te dando, a direção que ele está te dando, vai lá, faz. A Bíblia diz, e aí a Bíblia resume todo o milagre nisso, que o Naamã entrou no rio 7 vezes e foi curado, simples assim. E o Naamã ficou espantado com isso, e vai depois falar com Eliseu, e quer dar presentes, e o Eliseu sequer aceita o presente que Naamã dá. Mas aqui nós temos justamente esses princípios, o ensinamento a respeito da obediência e o que isso produz. Mas antes de falar da experiência, eu preciso falar de 2 expectativas que o Naamã tinha, 2 expectativas que o Naamã tinha, que foram frustradas. E porque foram frustradas, ele quase foi impedido de receber o bem que Deus queria fazer para ele. Porque, obviamente, quem estava querendo fazer o bem na vida de Naamã era o próprio Deus. Porque o versículo 1 fala o seguinte: pois por meio dele, Naamã, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Deus já estava até usando Naamã para vencer guerra. O próprio Deus queria fazer algo na vida de Naamã, queria abençoá-lo. E veja comigo, 2 coisas foram quase um impedimento para que ele recebesse. Em primeiro lugar, do versículo 9 ao 11 que nós lemos, mostra que Eliseu não o recebeu pessoalmente. Isso foi um empecilho para ele, porque ele era um homem importante, e ele achava que no mínimo, por ele ser uma dignidade, ele deveria ser recebido pessoalmente. Ele achou que ele ia chegar, o Eliseu ia sair no portão e ia falar: entra na minha casa, vem aqui, eu te recebo para fazer o que eu preciso fazer com você e tudo mais. Mas ele faz com que um mensageiro seja o portador da boa notícia: você vai ser curado. E eu já quero começar a fazer algumas aplicações aqui. Da mesma maneira, tem muitas pessoas que estão se colocando diante de Deus, porque sabem que Deus pode fazer alguma coisa por elas. É possível que seja o caso de algum de vocês, que se coloca diante de Deus aguardando que Deus faça algo. Só que aí Deus não vem pessoalmente para falar com você, mas Deus vai enviando pessoas simples, mensageiros, para falar com você daquilo que Deus vai fazer com você, e você simplesmente fica indignado, porque não é Deus que está se manifestando. Tem crente que acha que Deus tem que aparecer para ele, como Deus apareceu para Moisés, como Deus apareceu para tantos outros. E aí Deus manda mensageiros, e eles não querem crer no que os mensageiros estão dizendo, porque eles acham que era Deus quem tinha que falar com eles. Por exemplo, quantas coisas eu digo aqui no púlpito em nome do Senhor para a vida de vocês, e vocês não creem, e a prova que não creem é porque não colocam em prática. Crer não é dizer que acredita, crer é praticar. Quem acredita, pratica. Quem acredita tem uma ação, porque tudo que Deus nos diz exige de nós uma ação. Então, se você crê que Deus te diz uma coisa, pratique. E quantas vezes não veio o próprio Senhor falar com vocês, e Ele mandou só um servo vir aqui, só um mensageiro vir e falar ao seu coração. E não só eu, mas quantos outros foram levantados na sua vida, para trazer alguma direção de Deus para a tua vida, para que o bem dEle te alcançasse, mas você, porque não estava esperando assim, porque a sua expectativa era outra, você achava que as coisas seriam de uma outra maneira, você não entendeu como Deus estava querendo falar contigo, e barrou o que Deus estava fazendo na sua vida. O Naamã quase desperdiçou a oportunidade da vida dele de ser curado, porque ele pôs o impedimento, porque o Eliseu não veio falar comigo pessoalmente. Houve um segundo impedimento aqui, do versículo 10 ao versículo 12, e o impedimento foi o seguinte, que o Eliseu não fez um ritual místico. Eliseu foi simples. Olha só, o Naamã chega para ser curado. Ele mesmo diz: eu esperava que ele fosse vir, ia mexer a mão em cima de mim, ia fazer uns negócios, ia dar umas palavras, né? E eu seria curado. Não teve nada místico, foi assim, o empregado veio aqui e falou: vai tomar banho.
Eu tenho lepra, a pior doença que existe. E o homem mandou tomar banho. Vai tomar banho. Mas não no xingamento, né? Vai só tomar banho. Não teve nenhuma performance teatral, irmãos. Não teve nada, não teve nenhum. Passa paletó e joga lenço. Não teve nenhuma performance. Não teve performance, mas o Naamã estava achando isso um problema. Como assim? Ele não veio aqui, não fez não teve um movimento místico que configurasse que alguma coisa diferente está acontecendo. Porque assim, quando eu falo, por exemplo, aqui, parece que Deus está falando ao coração de vocês? Talvez não, porque é simples, porque é assim, eu não estou falando nada demais, eu não vim com nenhuma palavrinha mágica. O Naamã esperava, eu achei que ele ia invocar o nome do Senhor, ele não falou nada. Então talvez alguém fique esperando eu falar assim, porque assim diz o Senhor para a tua vida, aí você, aleluia, mas eu estou falando assim, obedeça, aí você está... Porque não tem palavra de efeito. O Naamã era místico, e os crentes do nosso país são místicos, iguais Naamã. Se não tiver um rebuliço, se não tiver uma palavra de efeito, se não tiver agora, eu determino sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida, se não tiver uma voz mais forte, se falar só assim, não vale. Porque não teve a aparência, não teve a performance, não teve a palavra de ação, não teve a oração forte. É incrível. Eu achava que isso ia ficar resumido aos irmãos da Universal. Mas aí os irmãos da Quadrangular, se eu não me engano, de Belo Horizonte, tem a quarta-feira forte. Quarta-feira forte. Os outros dias não são muito fortes, mas quarta-feira é forte. Deve ser crossfit gospel, é verdade. Então tem que ter oração forte. Muitas pessoas me procuram e falam, pastor, você pode fazer uma oração forte? Eu falo, você quer dizer sem açúcar e com muito pó? Né? Não. Mentira. Não falo isso, óbvio, né? Mas à vontade. Faz uma oração forte. É um pouco assim. Misericórdia. Como as pessoas... Faz uma oração, porque tem forma, porque se eu orar com mais fervor, né, ficando na ponta do pé, dá a impressão que está acontecendo alguma coisa. Eu sou gordo, eu não vou levitar, de verdade. O máximo que eu faço é assim por pouco tempo. O osso do pé que eu seguro assim não aguenta. Eu não vou levitar. Não vai acontecer nada mágico, eu não sou mágico. Mas tem irmão que faz, amém. Que ele faça, o problema é dele. Mas Deus não está na performance, Deus está na palavra que Ele disse. Deus age porque Ele falou, não age porque alguém fez uma performance. Não é porque alguém fala assim, agora eu determino em nome de Jesus que Deus tem que fazer. Ou vocês acham que quando alguém fala assim, eu determino que agora você vai ter que trocar, você vai trocar de carro. Aí Deus fica lá no céu, e agora, o que eu faço? Miguel, me ajuda, vamos correr fazer as compras, porque agora Ele determinou, e não estava nos meus planos, eu tinha uma agenda, agora eu tenho que fazer outra. Vou correr, porque parece que Deus obedece a palavra do profeta. É o profeta que profere a palavra de Deus. Quem é de Deus fala só o que Deus mandou falar, e não precisa de performance. O Naamã estava esperando uma performance do Eliseu, ele tinha que vir aqui, passar a mão em mim, invocar o nome de Deus. E depois, o que ele falou? Vai tomar banho. Está louco? Que história é essa? Tudo bem, se fosse para tomar banho, que me mandasse tomar banho lá naqueles rios, né? Os rios de Damasco. Mas nesse aqui em Israel, como assim? É só isso, é simples, é só isso aqui, ó. E aí para muitas pessoas, isso é um problema. É um problema. Para Naamã, isso poderia ter sido o impeditivo de Deus fazer o que queria fazer na vida dele. Alguns de vocês aqui estão esperando performance. Estão esperando que alguém venha e faça alguma coisa. Tem alguns de vocês, falo de novo, disse domingo passado, Deus está falando no coração de vocês, prestem atenção nisso.
fica correndo atrás de profeta, de profetisa, gente que... Porque precisa de alguém que meio que entra num transe e faz um negócio, uns movimentos corpóreos, porque daí você fala, tem algum espírito, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. O que você quer? Vai para um centro, vai para um terreiro, aí você vai ver a pessoa incorporar. Porque crente não incorpora o Espírito Santo habita o crente. A gente não recebe o Espírito Santo e fica mexendo, e tem que bater palma para o Espírito Santo vir, tem que fazer roda, gira, para o Espírito Santo chegar. O Espírito Santo não é uma entidade dessas religiões afro, irmãos. Respeito essas pessoas que estão na simplicidade, fazendo uma coisa sem entender o que estão fazendo. Mas o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é um ser pessoal, que mora ou não mora na gente. Então assim, o Espírito Santo nos visite. Por que nos visita? Ele mora em outro lugar? Estou esperando o Espírito Santo me visitar. Quem me visita é quem não mora comigo. Agora quem mora em mim não me visita. Eu quero sempre estar mais cheio desse que está em mim já. É assim que funciona. Mas então, podia ter sido um impeditivo, e eu espero que vocês tirem todos os impeditivos para o que Deus quer fazer na sua vida. Deus fala com vocês, inclusive na simplicidade. Você pode crer nisso, amém? Amém. Na simplicidade, vem uma pessoa e só traz o ensino. Olha, irmão, está escrito assim, assim, assado, e Deus falou, aleluia, eu vou obedecer essa palavra. Aí, quando Naamã coloca em prática a obediência, porque ele fica meio durão, e depois ele obedece. E quando ele obedece, ele se coloca nesse caminho para que ele pudesse usufruir do bem que Deus estava querendo fazer, já pretendia fazer na vida dele. E eu quero falar algo que eu já disse diversas vezes neste púlpito. Gente, obediência não precisa, para que você obedeça a Deus, não precisa que você entenda, não precisa que você concorde, não precisa que você aceite. Quando você entende, concorda e aceita, não é obediência o que você faz, é conveniência. Você sabe que isso é o melhor, você sabe que é assim que funciona, então acabou. Obediência, para que haja obediência, precisa necessariamente, das coisas espirituais, precisa necessariamente de fé. Olha que absurdo, imagina você tem a pior das doenças existente, aí você vai até alguém, e essa pessoa fala assim, é simples, presta atenção nisso, entra no rio, sai do rio, 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 entra no rio de novo, sai do rio, entra mais uma vez e sai, entra a última e sai, 7. E aí depois, o que eu faço? Não, é isso. Como assim? Eu vou ficar brincando de mergulhar no rio, é isso? É, mas não tem lógica. Não tem, lógica não. Ah, mas para mim isso é incoerente. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu acho que eu vou decepcionar alguns. Deus, ele é muito incoerente com a nossa lógica. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Deus humilha os sábios na sua sabedoria. A sabedoria de Deus é loucura para nós, irmãos. Deus age por caminhos que nós não compreendemos. Deus pede para que a gente faça coisas que a gente não entende. Obediência não tem nada a ver com concordância. Obediência tem a ver com aquilo que você faz, uma submissão que você tem àquele que está mandando. Todo pai e mãe sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Você fala para o seu filho, vai fazer isso. As minhas filhas respondem assim, é de vocês que é obediente, não. Mas a minha que é desobediente, quando eu falo, vai fazer isso, ela fala assim, ah, pai, porque ela não quer fazer. Mas é que, não, sabe assim, mas é que, de criança? Mas é que, não, você vai fazer, mas é que, vai fazer, acabou a conversa. Aí ameaça chorar, e engole o choro, e vai fazer. A pergunta é, por que ela vai fazer? Porque ela concordou comigo, ou porque senão ela sabe que o chinelo branco vai chegar? Porque ela sabe do chinelo branco, porque ela sabe quem é que está mandando. No meu caso, ela sabe quais são as consequências de não obedecer. Obediência não tem, porque se fosse uma coisa que ela já quisesse fazer, eu não precisava estar mandando, ela já tinha feito. Quando Deus ordena, dá mandamentos para nós, é justamente porque são coisas que naturalmente nós não faríamos. Porque se fosse uma coisa natural, Deus não precisa mandar. Vocês acham de verdade que o Senhor precisa vir e trazer um profeta e falar assim, eis que te diz o Senhor, a partir de hoje, você deve fazer churrasco todas as semanas. Você acha que precisa Deus falar uma coisa dessa para um homem desse?
O que Deus teria que falar é assim: eu vou te dar condições de fazer churrasco toda semana. Aí é a palavra de Deus. Está recebendo isso aí, irmão? Recebe aí, né? Você tem que querer churrasco toda vez. Bobeira. Ele quer, não precisa pedir não. Tem coisa que é automática, né? Não precisa pedir para a gente fazer, porque é o normal. Mas o que Deus ordena, o que Deus nos dá de mandamento, é justamente o que nós não faríamos se não fosse mandado. O que nós fazemos sozinhos, Deus não manda, porque já é prática. É justamente o que é contrário à nossa vontade, o que é contrário à nossa natureza pecaminosa, que se torna mandamento. E por que nós obedecemos? Não é porque concordamos, não é porque entendemos, é porque nós sabemos quem é que está mandando, e nós somos obedientes a Ele, porque Ele é que manda em tudo. Se você fala, Ele, o Senhor, é o meu Deus, a sua postura é essa: eu obedeço a Deus, mesmo que eu não entender e que eu não concordar. Deus, eu nem concordo com isso, mas eu vou. Depois o Senhor me explica. Ou por acaso, usando o exemplo maior de fé na Bíblia ali, que pelo menos dentre os heróis da fé parece que é o que tem mais proeminência, o Abraão, quando Deus fala para ele assim: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mandar. Por acaso ele falou assim: então Deus, sabe o que é? Deixa eu explicar. Eu tenho essas coisas que eu já faço, eu tenho essas coisas que eu pretendo. Ele não questiona nada, ele simplesmente vai. Você não ouve nem ele falar amém, ele levanta e vai. Obediência não exige de você entendimento. Pastor, você está chamando a gente para uma fé cega, isso não é mal? Pode ser mal se você estiver obedecendo homens, porque é por isso que pessoas são manipuladas, porque elas ouvem homens. Eu estou chamando vocês para ouvirem e obedecerem ao Senhor. É por isso que eu fico falando para você: leia a palavra, vai na palavra, para você não ser gado, levado por pessoas mal intencionadas, ou até bem intencionadas e mal instruídas, que levam pessoas por caminhos errados. E aí as pessoas que estão cegas, que têm uma fé cega, obedecem a homens, e aí fazem coisas que não precisavam, destroem a família sem saber, sem estar entendendo. Nós obedecemos a palavra de Deus, nós não obedecemos homens. Irmãos, se o que eu disser nesse púlpito aqui for de acordo com a palavra de Deus, acata, abraça e pratica. Se o que eu disser para vocês aqui estiver fora da palavra de Deus, deixa de lado, porque isso não é de Deus, vocês não têm obrigação nenhuma. E se eu for cobrar, vocês podem falar: pastor, o que você falou não está na palavra não, então para mim isso não serve, porque eu obedeço a palavra, eu não obedeço a homens. Eu só sou útil aqui enquanto eu for fiel ao que Deus quer que vocês façam, a palavra de Deus. Não sou útil aqui para inventar nada, não sou chamado para inventar. Tudo o que precisava ser dito, já está posto. Pois bem, disse que é necessário termos fé para obedecer, e eu vou dar um exemplo prático. Irmãs, principalmente você que está aqui e o seu marido não serve ao Senhor, a palavra de Deus dá uma instrução para a mulher. Pedro dá uma instrução, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, olha isso: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Como que uma mulher que serve a Deus ganha um marido que não serve a Deus? É enchendo o saco, é reclamando, é fazendo picuinha, é fazendo bagunça? Testemunho, postura. A mulher vai ganhar o marido em nome de Jesus, mas não é pela força, não é por obrigar, é porque ele vai olhar para ele e falar: essa mulher é uma mulher que foi transformada por Deus, tem alguma coisa acontecendo, e Deus vai trabalhar na vida dele em nome de Jesus. Irmãs, vocês estão ouvindo isso? Vocês casadas aí que tem marido que não serve a Deus, guarda isso no teu coração. Pastor, mas isso daqui é um absurdo, porque pensa, o homem não serve a Deus, ainda vou ficar quieta? Não é um absurdo? É a palavra de Deus. E aí a gente ou tem fé ou não tem fé, porque isso é um absurdo, a palavra de Deus é absurdo. Você quer andar com Deus, prepare-se para andar num absurdo. O caminho de Deus é sempre no absurdo, e é por isso que acontecem coisas que não aconteceria de outra forma. É por isso que a gente vê o sobrenatural, é no caminho de Deus, porque é o caminho do absurdo. Então, se nós não temos fé, não dá para a gente obedecer à instrução que vem de Deus.
Você fala, meu Deus, eu quero obedecer a tua palavra. Você precisa ter fé, irmão. Porque não é fácil não. Ouvir, entender e obedecer. Uma terceira questão aqui, observação que eu faço nesse texto, muito importante, é que Naamã, ele estava cercado de pessoas que queriam o bem dele. Naamã estava cercado de pessoas que queriam o bem dele. O texto começa lá, já falando do rei que queria bem ele. Mas já entra na história da serva, olha, serva é uma palavra bonita para escrava. A escrava da sua mulher queria bem ele. Gente, que escravo que quer bem o seu senhor. Você que tem carteira assinada, quer ver seu patrão morto? Quem dirá essa escrava? E tem irmão aqui que está falando, não é comigo não, não é comigo não. É com você sim, é com você sim. Está aí pedindo a Deus, salve e leva Jesus, salve e leva Jesus. Salva e leva. Toma-o em teus braços, promove-o, né? Essa mulher era escrava, ela foi tirada da sua família, foi tirada da sua nação, é levada como escrava para um lugar, e naquele lugar, esse que era o dono dela agora, era um homem bom para ela, e não só ele, a mulher dele era uma mulher boa para ela. Esses dois tratavam-na tão bem, que ela mesma queria o bem do seu patrão, e aquela moça tinha a saída para a vida dele. Olha isso, aquela moça que era a escrava, tinha a saída para a vida dele. Quando que ele ia pensar que isso ia vir da boca dela? Quando? Mas estava ali. Quem mais estava em volta dele? O próprio rei. O versículo 1 e do versículo 4 até o versículo 6, mostra o quanto o rei queria bem esse homem. Era um excelente profissional, e o rei fez de tudo para que ele fosse abençoado. Você, irmão, você trabalha, seja onde for que você estiver trabalhando, seja um excelente profissional, seja o melhor funcionário da sua empresa, seja o melhor, por pior que seja a empresa, por pior que seja o seu salário, faça o melhor lá, e não faça para o seu patrão, faça como se fosse para Deus, seja o melhor, porque num dia de uma necessidade, pode ser essa pessoa para quem você trabalha que vai te valer. Seja o melhor. Naamã era chefe do exército, mas era bem quisto pelo patrão, pelo rei. Quando o rei soube que existia uma possibilidade do Naamã ser curado, o homem não economizou. Olha o que o texto fala aqui. Versículo 5. Então o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel, ou seja, vou dar um intimato para o rei de Israel. E mais, Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Irmãos, de ouro que eu tenho na vida é essa aliança aqui, tenho meia dúzia de pés de roupa velha. É tudo que eu tenho de ouro, é isso aqui, ó. Que eu ganhei ainda, do Carlão ainda. Olha o nível que a gente chega, né? Eu já fui pobre, mas agora eu estou de parabéns, viu? Mas o rei amava tanto Naamã que ele dá quilos de ouro. É para o seu bem, eu vou investir em você, eu vou fazer o melhor por você porque você merece. Você merece. O que você tem feito pelo meu reino, você merece que eu faça algo por você. Então lembra-se disso, irmão. Vai para o seu trabalho, para de ficar achando só que seu patrão é endemoniado, para de passar na frente da sala dele e falar assim, está repreendido em nome de Jesus, morre agora, safado. Para com isso. Abençoa o seu trabalho com você enquanto profissional. Vai para o seu trabalho, seja o melhor funcionário da empresa. Ah, mas eu não vou ganhar nada mais por isso. Você não vai ganhar nada diante dos homens, irmãos. Você vai ganhar diante de Deus, porque você está servindo ao Senhor, e você não sabe o dia de amanhã, porque pode ser essa pessoa que está vendo você ralando, aí você fala, mas eu estou ralando, quem está do meu lado não está. Você não vive olhando para o outro. Nós voltamos a falar disso, nós vivemos olhando para o Senhor. Então não fica olhando para os bandos de migué que tem do seu lado, não. Você está vendo o nego louco para enfiar o dedo na máquina, para perder o dedo lá igual o parceiro lá, o companheiro, para não ter que trabalhar, mas não aposenta mais, deixa ele. Faça a sua parte, não seja preguiçoso não. Crente não é preguiçoso. E outra, tem gente reclamando que não prospera na vida. Se você come o pão da preguiça, é todo o pão que você tem para comer, viu? Você quer melhorar a sua vida, você trata de trabalhar, trata de fazer acontecer, não fica de migué não. Trabalha até às 5, e dá 10 para 5, está com o dedo no relógio assim, para passar digital para ir embora. 10 para 5, está lá assim, ó.
Para entrar, entra 7, tá lá, não passa o dedo, só a hora que vira o negocinho, para 7 horas você passa digital para entrar. Mas na hora de ir embora, 10 minutos antes, está lá, para de ser envergonhice em nome de Jesus. Isso é palavra de Deus para a sua vida. Você que é profissional, não seja sem vergonha, seja o melhor funcionário que você puder ser. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Puxa vida, quanta empresa vai ser abençoada a partir de agora, hein? Aleluia. E do versículo 13, fala que os seus subordinados queriam bem. E aí você, que é empregado, tem que ter uma postura, mas você que é patrão, será que o seu funcionário, seja você o chefe, seja você proprietário, será que os que trabalham para você, dos quais você é responsável, será que eles oram para você, meu Deus, abençoa, porque ele é tão bom para mim, ela é tão boa para mim? Ou será que eles fazem aquela oraçãozinha, oh Deus, salve e leva, que é para não pedir para o inferno, né? Então você fala salve e leva, né? Como que oram por você? O que será que os que estão subordinados a você desejam para você, pela postura que você tem para eles? Os subordinados do Naamã, quando viram que o Naamã ia desistir, falaram assim, não, você não vai desistir, volta aqui, volta porque você não vai desistir, porque eles queriam o bem dele. Então lembre-se, você que tem um negocinho, você que tem uma posição dentro de uma empresa de liderança, lembre-se de fazer o bem para aqueles que são seus subordinados. Não se esqueça que Deus te confiou essa missão de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas, de abençoar vidas. Você que está responsável por pessoas, Deus conta com você para você abençoar a vida dessas pessoas. Não se esqueça disso. E eu vou finalizar trazendo algumas aplicações práticas aqui para a gente, para que você saiba exatamente o que fazer, que são síntese desses 3 pontos que eu falei até agora. Então, primeira aplicação prática: não crie expectativas de como as coisas acontecerão. Não crie expectativas de como as coisas acontecerão. A nossa parte é o que devemos fazer, e a parte de Deus é como vai ser feito. Porque senão você vai ficar desesperado à toa, porque nós não entendemos a forma de Deus agir. Deixa eu dar um testemunho breve aqui. Todos nós estamos muito felizes porque nós vamos sair e vamos para um salão maior do que esse. Muito em breve estaremos lá de casa nova, igreja de casa nova. Aleluia por isso. Vocês não têm ideia o quanto esse processo todo foi cansativo e estressante. Eu fiquei sem conseguir dormir, literalmente, porque isso estava tomando as minhas energias. E a gente tem tido uma oportunidade, eu, Moisés e o Nardino, de estar muito próximo e a gente está conversando muito sobre essas coisas, os sonhos que Deus tem posto no coração. Aliás, antes até, depois um dia a gente dá um testemunho completo disso, mas só para vocês terem uma ideia. Quando falamos, vai ser lá, os irmãos se animaram, os econômicos ficaram felizes, os irmãos da junta ficaram felizes, e vai ser bênção, e o distrito vai assinar para a gente, vai ser tudo legal, aleluia, vai dar tudo certo. Aí manda para o distrito, daqui a pouco o distrito volta e fala assim, não, a gente não pode ser fiador, a gente vai ser só o locatário. Como assim? Eu estou achando que é tudo com vocês, e agora? Mas antes de, bem um é o mesmo, antes disso, quando nós pensamos, vai ser aquele salão, eu vou ficar só com esse primeiro aqui, só com esse último, quando nós pensamos, vai ser esse salão aqui, aí ficamos animados, a gente estava aqui numa reunião, a gente ficou aqui até umas 11 horas da noite, não, para a esposa não ficar brava, até 1 hora da manhã a gente ficou aqui em reunião, oração, planejando coisas da obra de Deus, e aí Deus pôs no coração, vamos agora, e aí o que vai ser, não sei o que lá, vamos, levantamos e saímos daqui, fomos ver o salão, e ficamos lá na frente do salão igual ladrão, né? Vamos lá, com a mão no vidro assim, ó. Olhando lá dentro. Olhando lá dentro, assim, só 1 hora da manhã. Um homem desse naipe, assim, só que eu não estava nem de camisa, né? Estava desse naipe aqui. Um homem desse jeito aqui. O Nardino ainda é engomadinho, tá sempre bonitinho, né? Mas nós dois aqui, ó, o que estão pensando? É o mentor do crime e os dois de tranqueira. É isso que eles pensavam. E aí nós estávamos lá olhando e sonhando já, ó, porque pode ser aqui, pode ser aquilo, e fazer isso, e tem isso, e essa fachada, e vai ser lindo, e vai ser maravilhoso, aleluia. Foi todo mundo embora feliz daquele dia. Dia seguinte já fomos atrás. E aí, está alugado o salão já. Estava alugado. Aí eu mandei mensagem no grupo, com aquela voz de ânimo, né? Então, irmãos, já alugaram o salão, já não vai dar mais, tá, não sei. Aí o Nardino, já cheio de fé. Foi não, Moisés?
cheio de fé, falou assim, não, é de Deus esse negócio, não, é de Deus, é de Deus. Se Deus está no negócio, vai cancelar esse outro que está de aluguel fechado aí já, vai cancelar. Bom, e passa todo dia ali na frente, e a placa de aluga está lá indo, e todo dia passa ali na frente. Eu falei, não é possível esse trem aí. Eu falei, ô Tombini, me ajuda, velho, corre atrás, acha o dono desse trem e a gente vai ver o que vai dar. Aí ele achou, falou assim, ó, não está alugado, ia alugar, mas outra pessoa furou, ia acontecer não sei o que com outra imobiliária, mas eu já sei, já fizemos contato. Daqui a pouco a gente estava, ele e o corretor, lá na frente do salão, já com o papel na mão para alugar. Assim, de repente. Mas eu comecei a ficar feliz porque ia dar certo, aí de repente não ia dar certo mais, eu já fiquei triste. Só que eu estava cercado de pessoas que não estavam pensando negativamente como eu, que olharam e falaram assim, vai dar, Deus está no negócio, Deus vai abençoar. E o que isso foi fazendo? Foi trazendo ânimo, e você fala, não vou desistir, e a gente está lá. E teve um monte de percalços no meio, um monte de imprevistos, mas graças a Deus, todos esses imprevistos foram supridos, e muito em breve nosso culto será lá, muito em breve será lá. Mas é o seguinte, eu criei uma expectativa de como seriam as coisas, só que Deus não falou para mim como as coisas seriam, só falou o que aconteceria. E eu desenhei o caminho para Deus, que é o que aconteceu com os discípulos de Jesus, vocês se lembram? Os discípulos de Jesus estavam lá com ele, multiplicando pães. Daqui a pouco Jesus fala, eu vou orar. Ele sobe para orar e os discípulos falam, então nós vamos atravessando para o outro lado do rio. E eles vão atravessando para o outro lado, aliás, do lago, e vão atravessar. E quando eles atravessam, eles deixam um barquinho para Jesus ir sozinho depois. E eles estão no meio do lago, e já estava muito escuro, e Jesus não vinha de jeito nenhum. Daqui a pouco eles começam a olhar assim, um cutuca o outro e fala assim, você está vendo esse negócio na escuridão aí? Olha lá. Eu estou imaginando Tomé falando, não estou acreditando. E o Pedro doido, já pegando a espada, eu vou matar esse fantasma, esse espírito, eu já mato ele, de fazer alguma coisa. Mas os discípulos ficaram com medo, achando que estava vindo um fantasma. Era o Senhor Jesus vindo sobre as águas. Mas por que eles ficaram espantados? Porque eles deixaram um barquinho para Jesus, e eles juravam que Jesus ia de barco, e ele veio andando sobre as águas. Quando você quer estipular para Deus o como fazer, você vai ser surpreendido, porque você deixa barquinho para Jesus, e ele sempre vem andando sobre as águas, ele vem fazendo coisas sobrenaturais. Então não estipule para Deus o como, não fique preso na expectativa do como, só fique apegado no que deve ser feito, não como, porque o como Deus vai tratar. Amém? Segundo princípio aqui, segunda aplicação prática, obedeça a palavra de Deus, coloque em prática a palavra de Deus, por mais absurda que pareça a instrução da palavra, obedeça. Deus falou, vai, você vai. Deus falou, não vá, não vá. Você ouviu a direção de Deus, obedeça. É absurda a palavra de Deus, mas é assim que funciona. Quem diria que pela pregação da palavra você se converteria a Jesus? Quem diria? E quem é que diz que grandes coisas vão acontecer só porque Deus diz para acontecer uma coisa? Irmãos, ouça o que Deus quer te dizer, leia o que Deus quer te dizer e obedeça, porque Deus fará grandes coisas, o bem de Deus chegará na sua vida, porque você está obedecendo a palavra dEle, se colocando no caminho que você pode receber de Deus o que Ele quer fazer por você. Não é questão de que Deus vai te abençoar porque você obedece, Deus já fez, você precisa se colocar no caminho que recebe. É como eu, marmota, entrei no banco, na caixa, você sabe o que é a caixa, né, irmão? Aquela fila que não termina nunca mais, porque se você é pobre como eu, você sabe exatamente o que a caixa faz, é o lugar dos pobres receberem como eu, e eu vou lá na caixa receber, e cheguei na porta, já bati o olho, já desanimei, falei, nossa, quanta gente, meu Deus, nem olhei, entrei na fila e parei. Eu tinha que fazer um depósito, não ia nem sacar, ia depositar, irmãos. E parei na fila e fiquei triste, cabeça baixada, falei, nossa, eu estava precisando fazer isso, esse dia tão corrido, meu Deus, e não sei o quê, e eu precisando da bênção de depositar um negócio logo, pensando assim, alguém caridoso vai, pastor, aí estava ali, e não levantava nem a cabeça, e fiquei ali, acho que uns 10 minutos ou 15, eu acho,
E a fila não andava, velho. Coisa de pobre é assim, vocês sabem. Aí deu 5 minutos, não é possível que essa fila não anda. Eu saí um pouquinho da fila e olhei assim, ó. Não, essa fila era para entrar no banco, a minha era do lado de fora, não tinha ninguém na fila, gente. Vocês riem de mim? Eu fiquei uns 10 ou 15 minutos, eu achei que eu nunca ia contar essa gafe. Eu fiquei uns 10 ou 15 minutos numa fila inútil. Eu estava num caminho da tristeza e não da minha bênção. E alguns de vocês estão nessa fila ainda, não sabe, porque não levanta a cabeça porque Deus fala, não vai aonde Deus está mandando ir, não tem ninguém na fila, vai ali abençoado, e eu estou aqui, só me lamentando que essa fila está, mas nem é a minha fila, você está na fila errada, irmão, você está no caminho errado, entra no caminho de Deus e a graça de Deus vem sobre a tua vida. É fato, não tem dúvida quanto a isso, é fato. Por que eu não sou o que eu tinha que ser segundo a palavra? Porque eu estou fora do caminho, porque a hora que eu entrar no caminho, tudo que é de Deus para mim se realiza. Não é isso que o Salmo 1 fala? Tudo quanto fizer prosperará, quem? Aquele que medita na palavra de dia e de noite, que tem o seu prazer na lei de Deus, porque ele é acomodado ao caminho correto, e aí tudo que ele faz, ele é próspero, em todas as áreas da vida, irmãos. É assim que funciona. E a terceira aplicação prática: tenha amigos de fé, tenha pessoas que têm fé, não tem só amigo tranqueira não, tem crente que só tem amigo tranqueira, é só amigo para falar borracha, é só para contar piada suja, é só gente tranqueira. Você tem que ter amigo tranqueira para ganhar eles, mas você tem que se juntar a pessoas do bem, se aproxime de pessoas do bem, pessoas que têm fé. Se a pessoa, puxa vida, eu posso quebrar amizades aqui agora, né? Eu vou fazer mesmo assim. Você me perdoe se você é uma dessas pessoas. Tem gente que só reclama de tudo. Se encosta perto dessa pessoa, ela só reclama, só fala mal. Tudo está ruim, nada está bom. A vida é ruim, a família é ruim, o casamento é ruim, os filhos são ruins, o trabalho é ruim, a igreja é ruim, o pastor é ruim, o café é ruim. Tudo é ruim. Tudo reclama, tudo reclama. O espírito ruim dessa pessoa que vai ficar no deserto, não esquece não, hein? Os que murmuravam no deserto ficaram lá, não fica murmurando não, pelo amor de Jeová. Se não ficar no deserto vai ficar longe de mim, porque eu tenho uma versão a gente chata que vocês não têm noção. Pastor, quer dizer que você é muito legal? Eu acho. Eu acho. A autoestima tá boa, né? A autoestima tá boa. Mas é ruim gente que só está toda hora para baixo, nunca está bem, nunca tem uma palavra de encorajamento para você, está sempre falando, você fala, estou pensando em fazer, mas sabe o que é? Nossa, misericórdia, velho, está sempre com uma palavra negativa, sempre não vai dar certo. Seus amigos têm que ser pé no chão, não tem que, né? Tipo, eu sou um cara que eu sonho muito, se ninguém ficar aqui no meu pé, calma, vai devagar, não é assim, eu vou fazer besteira, tem que ter gente para me segurar. Mas não é só desanimar não, gente, tem que ter gente do bem perto da gente. Tenha pessoas do seu lado, amigos de verdade, e não despreze nenhuma das pessoas com as quais você se relaciona hoje. Não despreze, porque você não sabe o que Deus vai fazer através dessa pessoa. Imagina se o Naamã pensasse assim, essa menina é uma escrava. A hora que ela chegasse para servir alguma coisa, fala, sai daqui, sua escrava, some daqui que eu não quero ver sua cara. Se maltratasse essa menina, nunca ele ia ser curado, porque ele ficou sabendo de onde ele podia ser curado pela boca dessa menina. Você não sabe quem são as pessoas que se relacionam com você, pode ser essa pessoa que vai falar assim, está precisando de emprego lá naquele lugar, tem um médico fulano de tal, assim, assim, assado, que é especialista nisso, você vai lá, vai ser uma vez só que você vai. Tem sempre alguém que vai falar alguma coisa que pode mudar a sua vida, e você não sabe quem é essa pessoa. Então, você já não deveria desprezar pelo fato de ser crente, mas agora só usando um pouco de sabedoria, não despreze ninguém, porque justamente o bem de Deus pode vir por alguém que você não espera. Algo que Deus está preparando para você pode vir por alguém que você não está esperando. Então não despreza não. Não olha por cima se você tem alguma posição de autoridade, nem se acha pequeno demais quando passar por pessoas que você julga ser maiores do que você. Entenda que Deus pode usar todas as pessoas, qualquer um, para fazer com que você receba o bem de Deus. Olha só, Naamã tratava bem aquela moça deu o caminho, falou, tem um homem lá em Israel, lá em Samaria. O rei, para quem ele trabalhava, falou assim, eu vou bancar o seu tratamento,
eu vou bancar a sua viagem. E os amigos dele, quando ele pensava em desistir, os que trabalhavam junto com ele no exército, os de patente também, disseram assim: não, você não vai desistir, você vai continuar. Olha, ele recebe a dica, vai até lá, ele recebe o patrocínio, ele vai, quando chega ele desiste, quem está próximo fala: não, volta, continua. Então você vê quem estava cercando Naamã, que eram pessoas que queriam o bem dele. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? São pessoas que só te sugam, são pessoas que só têm conversa fiada, só joga conversa no vento, são pessoas que não vão acrescentar nada na sua vida. Com todo respeito, abandona, chuta que é laço. E principalmente, se for gente que só reclama, fofoqueira, gente desse tipo, Pai, salva e leva. Salva e leva. E aí, irmãos, vocês vão começar a ver, porque vocês vão estar no caminho, vocês vão começar a ver as coisas entrando no eixo na sua vida, o bem de Deus te alcançando. Porque entenda, nós falamos disso hoje de manhã, o bem de Deus, você não corre atrás dele, Ele corre atrás de você, porque Deus está com as mãos estendidas para te abençoar. E se você crê nisso, obedeça a palavra de Deus, porque você será abençoado por Deus, sem que você tenha feito nada para isso, a não ser obedecer. Amém? Então tá bom, eu não tive nenhuma performance, a não ser das piadinhas que o Paulo fala. Eu não acho que é piada, são coisas inúteis. Não teve performance, não teve palavra mágica, não mexi a mão em cima de nenhum de vocês, mas creia que a palavra de Deus é suficiente, e se você crer nisso, você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar.